Meu nome é Alan, eu tenho 35 anos, estou como obreiro desde 2015. Meu nome é Lorena, tenho 33 anos, comecei na igreja com 8 anos de idade, faço a obra há 18 anos. Em 2016 eu tinha uma empresa de vendas online que basicamente promovia produtos para vender de forma digital, 100% pela internet. Deus me pediu aquele site, Então eu anunciei, aquele site e um empresário que morava em outro país, era brasileiro, mas morava há muitos anos em outro país, se interessou e vendia aquele site por R$67 mil na época, Começou aquele pensamento, tá aí agora. Eu acabei de vender praticamente 90% da minha empresa, E eu estava há 6 meses de me casar com a Lorena. Aí Deus já mostrou como ele é fiel, O normal seria esse empresário comprar o site e trocar tudo pro nome dele, para que a partir daquele momento o site passasse a dar dinheiro para ele. Só que ele não fez isso. Eu cheguei a avisar para ele, Na verdade, ele era muito mais experiente do que eu. Tanto que 3 meses depois, ele até me mandou uma mensagem falando, olha, você vai ver aí ainda o dinheiro caindo para você, mas é porque eu ainda não tive tempo de trocar. Então, como ele vivia ali na correria, talvez não fizesse tanta falta para ele aquele valor, ele fez um investimento no site, mas depois não fez nada. E aí a gente conseguiu se casar, conseguiu ir para a lua de mel. Num dia posterior, que a gente acabou de chegar de lua de mel, ele trocou tudo. Então, a partir daquele momento, eu fiquei sem nada. E a minha esposa também, no mesmo dia, perdeu o emprego. Eu era assistente financeiro de uma empresa e assim que eu voltei da lua de mel, eu fui dispensada, E aí, quando eu fui dispensada, eu fiquei em conflito, fiquei me perguntando por quê, por que aquela situação, por que eu estava passando por aquilo, por que isso estava acontecendo. Então a gente estava ali sem renda, Minha esposa sem trabalho, eu tinha perdido a principal fonte de renda, porque o empresário finalmente tinha trocado os links, E aí eu me vi tendo que fazer alguma coisa para ter dinheiro em casa, porque as contas não esperam, Aluguel, comida. E começamos a fazer din-din para vender, Começamos a fazer din-din. Comecei a subir em ônibus, comecei a andar com isopor na cabeça. E eu lembro que muitas vezes naquele momento, assim, com isopor na cabeça, no sol, eu andava praticamente 5 horas por dia para vender aquilo. Eu falava para Deus, meu Deus, apesar de tudo isso, eu ainda confio em Ti. E lá eu orava e falava para Deus, eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor vai mudar essa situação. Em meados de 2018, a gente recebeu a oportunidade do empresário daqui que falou, se vocês quiserem vir para cá, a gente abre as portas, dá uma turma para você dar aula aqui, aumenta o seu contrato. Começamos a trabalhar, começamos a fazer o que tinha de fazer aqui. Porém, mais uma vez, aconteceu mais problema. Eu não estava ganhando o suficiente ali para manter as contas, imprimi vários currículos e entreguei. Fui chamado para ser gestor de marketing em uma empresa. A situação financeira estava se resolvendo. E lutando e crescendo, e conseguimos ali nos mudar para um apartamento melhor, um apartamento num local melhor, bonito. Ainda não era nosso, era alugado. Ela foi contratada. E aí aconteceu que eu adoeci no meio da pandemia, só nós dois aqui. Esse momento foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque quando eu adoeci, eu não foi só pegar o Covid, aquele vírus subiu para o meu cérebro e deu meningite. E aí aquilo era uma segunda-feira. Na terça-feira pela manhã, a minha esposa pegou nossas alianças, o que a gente tinha na conta, foi pro altar. Na terça-feira de manhã eu me acordei bem. 5 dias depois eu recebi alta, fui fazer os exames da cabeça. O médico falou assim para mim, olha, eu não sei o que aconteceu, mas se você tinha qualquer coisa ainda, aqui nesse exame está dizendo que você não tem mais nada. Até que, depois de 3 anos trabalhando no local onde eu trabalhava, a minha chefe me chamou, falou assim, olha, no momento,
a gente está precisando de uma pessoa agora com outro perfil. Então eu mais uma vez fiquei sem nada. Só que dessa vez eu já tinha comprado carro, eu já tinha comprado um apartamento, estava com um bebê de 5 para 6 meses para cuidar. E como a minha renda era alta, da noite para o dia eu fiquei sem nada, cheio de compromissos financeiros para pagar. Então eu tive que ir até Deus e falar: meu Deus, me perdoa, porque eu sei que isso aconteceu porque eu estava confiando mais em mim do que de fato no Senhor. Que não era o meu conhecimento, né, que vai me dar qualquer coisa. Não foi meu conhecimento que me trouxe até aqui. Foi o Senhor que me trouxe até aqui. Então, meu Deus, tira de mim qualquer orgulho que eu possa ter com relação ao que eu sei, com relação à minha formação, à inteligência, que também só é porcaria. Eu quero focar, eu quero ter a sabedoria do Senhor. Eu quero que o Senhor me guie. E aí eu comecei a botar currículo em tudo quanto é lugar. Comecei a botar currículo, fiz um monte de entrevista. Toda vez que chegava ali na entrevista final, a maioria das vezes, ali 90% das vezes, eu escutava aquilo assim, né? A gente quer ficar com você, mas a gente não pode pagar o salário que você vale, então você vai se desanimar. E de certa forma aquilo era uma maneira de meio que querer empurrar um certo orgulho. Então eu valho muito, porque eu sei muito. Tive que lutar para não deixar aquilo entrar e continuar procurando, continuar buscando. Então nesses 10 meses a gente se endividou muito. O carro atrasou, o apartamento atrasou, 40 mil reais em dívidas que foram se acumulando naquele período. Eu estava com o carro atrasado, estava com a casa atrasada. Eu ia sair para fazer um trabalho, só que eu não ia ganhar naquele dia para aquele trabalho. Eu desci pro carro e falei assim: meu Deus, antes de eu sair da garagem, eu falei: meu Deus, eu sei que eu estou passando uma situação financeira muito difícil. Mas eu queria te pedir só para eu ficar mais perto do Senhor. Me ajuda a ter mais intimidade com o Senhor, meu Pai. Porque eu não consigo ver. Eu não tinha nada em casa. Me ajuda a ter mais intimidade com o Senhor, para eu suportar. E aí eu fui trabalhar. Naquele dia que era meu aniversário, minha mãe mandou uma mensagem, né? Ninguém da minha família sabia de nada do que estava acontecendo, porque a gente não queria falar e que as pessoas sentissem pena. E naquele dia minha mãe falou assim: olha, eu vou te mandar o dinheiro aí para te comprar um presente. Aquele dinheiro foi o dinheiro que eu comprei o almoço daquele dia, que ajudou a comprar o leite do meu filho. Depois disso, não se passaram algumas semanas e eu recebi uma proposta da multinacional de trabalhar ajudando os consultores, como gestor, né, de comercial, ajudando os consultores de todo o DF e todo o entorno a aumentarem suas vendas. Ali também, naquele mesmo período, recebi 2 propostas de fazer o marketing de uma pizzaria. E nisso aí, eu já regularizei casa e o carro. E começamos a pagar as dívidas. Nós temos de renda hoje, a gente não vai mais atrasar o principal. A gente não vai mais deixar faltar leite para o nosso filho, a gente não vai mais deixar de pagar o transporte, que o carro é muito importante para a gente andar com o nosso menino. E quando a gente olha tudo o que aconteceu, todos esses meses assim, lutando, muitas vezes em conflito, mas dizendo: não, meu Deus, independente disso, a gente confia no Senhor. O Espírito Santo, de fato, é espírito de fortaleza. Eu vi a fortaleza. Eu vi de maneira prática. Quando parecia que tinha tudo para a gente desabar, ficávamos de pé. Eu aprendi também que os problemas sempre vão vir. A gente sempre ouve que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas na hora de colocar na prática, é difícil. Mas depois de tudo que a gente passou, eu percebi: não, é difícil.
Porque vai de fato ter problema, outros problemas virão, mas a gente vai permanecer confiando e o problema é só um estado transitório, porque a resposta sempre vai vir.